Ora viva, bom dia, sejam todos bem-vindos à Sala de Imprensa Carlos Rocha de Lola. Hoje são 24 de fevereiro de 2022. Estamos presentes para mais um briefing bissemanal, desta feita no domínio do planeamento. Para esse efeito está disponível Sua Excelência Secretário de Estado para o Planeamento, Dr. Milton Reis, que vai fazer a apresentação em briefing daquilo que de mais importante aconteceu nos últimos 7 dias. Para esse efeito, convoco a vossa atenção para essa apresentação. Bom dia, Secretário. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Durante o período de 18 a 23 de fevereiro de 2022, o Ministério da Economia e Planeamento, no domínio do planeamento, esteve dedicado essencialmente em 4 temas. A programação macroeconômica executiva para o ano 2022, o processo de graduação de Angola a país de rendimento médio, a formação sobre as parcerias público-privadas e o lançamento do inquérito de literacia financeira. No que diz respeito à programação macroeconômica executiva para o ano 2022, apraz nos informar que o documento está concluído a nível técnico. A elaboração contou com a participação do Ministério da Economia e Planeamento, do Ministério das Finanças e do Banco Nacional de Angola. Lembramos que este documento permitirá assegurar a consistência e convergência da programação financeira do Tesouro e da programação monetária, uma vez que garantirá uma melhor previsão do comportamento das principais variáveis macroeconômicas, que compreende as projeções do produto, a programação macrofiscal, a programação do comportamento do setor externo e o comportamento das contas monetárias, com vista a alcançar os objetivos do Orçamento Geral do Estado de 2022, que são controlar a pandemia para salvar vidas e preservar a retoma do crescimento, estimular o investimento público para alavancar o emprego e o crescimento, melhorar os fundamentos fiscais para fortalecer a estabilidade macroeconômica e a solidez da dívida pública e, finalmente, apoiar a economia, defender os rendimentos e consumos para impulsionar o crescimento econômico. No que diz respeito ao processo de graduação da Angola a país de rendimento médio, somos a informar que o governo de Angola, representado pelos Ministérios das Relações Exteriores, Economia e Planeamento, Finanças, Indústria e Comércio, assim como também pelas nossas representações diplomáticas em Nova Iorque e em Gênebra, tem estado a trabalhar com o Comitê de Política de Desenvolvimento das Nações Unidas e o Gabinete da Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas em Angola para monitorar a implementação da Estratégia Nacional de Transição Suave. O Comitê de Política de Desenvolvimento das Nações Unidas está a desenvolver um mecanismo avançado de monitorização do processo de graduação dos países a graduar, que visa monitorar os países de forma contínua os seus progressos, detectar antecipadamente eventuais crises e providenciar assistência especializada. Esse mecanismo de monitorização incluirá a monitorização anual, com a apresentação de um relatório anual de monitorização do Comitê de Política de Desenvolvimento das Nações Unidas, com a apresentação dos temas relacionados com a macroeconomia, com indicadores dos países menos avançados, com as capacidades produtivas dos países, assim como a questão da informação relativamente à disponibilização ou não de dados relevantes. Também a avaliação dos compromissos dos países, contidos nas suas estratégias de transição suave, fatores específicos dos países para que as consultas tenham lugar anualmente de forma virtual e a apresentação de 2 relatórios anuais pelo governo, assim como agendadas 3 reuniões de consulta com as instituições do governo de Angola. Também o processo de resposta a crises. Esse processo de resposta à crise contará com uma avaliação de crise que deve englobar uma comunicação regular com os técnicos do CPD, do Comitê de Política de Desenvolvimento das Nações Unidas, e o ponto focal do governo, que nesse caso é o Ministério da Economia e Planeamento, a apresentação de indicadores de crise e limiares do acionamento, não é? Na eventualidade de surgir eventos de crise, e aqui estamos a falar de crise econômica ou crise pandêmica, e outras que podem ocorrer e que podem ter impacto
no processo de graduação, assim como ações do Comitê de Política de Desenvolvimento para apoiar na gestão dessas crises. A terceira medida é de apoio reforçado, não é? Em que o CPD vai aumentar as suas capacidades para poder melhor apoiar os países em transição para a graduação. Assim como também vai identificar expertise, ou seja, conhecimentos especializados para a gestão de crises dentro daquilo que é o sistema das Nações Unidas. Também inclui a construção de um sistema de comunicação regular com o país, como já falamos atrás, um apoio permanente à representação das Nações Unidas no país, assim como o desenvolvimento de capacidades por via de sessões de formação, que serão feitas preferencialmente em sistema virtual. Importa relembrar que a 53ª sessão plenária da 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou no dia 11 de fevereiro de 2021, por unanimidade, a resolução A/75/57 sobre o pedido de extensão por 3 anos do período preparatório para a graduação da República de Angola a país de rendimento médio, e em conformidade com as resoluções da Assembleia Geral, a República de Angola deve estabelecer um mecanismo consultivo multissetorial nacional sobre o processo de graduação. E é no cumprimento dessas resoluções que nós estamos a trabalhar com essas instituições do Sistema das Nações Unidas. Relativamente à parceria público-privada, somos a informar que termina hoje a formação sobre parcerias público-privadas com enfoque nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O lema desta formação é desbloquear e implementar as parcerias público-privadas em Angola, com enfoque nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Lembramos que o evento foi promovido pelo Ministério da Economia e Planeamento, com o objetivo de dotar os participantes de conhecimentos e competências que lhe permitam entender os modelos de parcerias público-privadas e trabalhar de forma eficaz. Esta formação conta com a participação de 100 técnicos, representando várias entidades envolvidas no processo de preparação, negociação, aprovação e acompanhamento de projetos de parceria público-privada. Destacamos ainda que durante as sessões de formação têm sido abordados temas como o processo de identificação de projetos que visam a melhoria da qualidade de vida das populações, melhoria da eficiência dos serviços e estruturas fiscais com a implementação de projetos na modalidade de parcerias público-privadas, importância do ambiente de negócio para promover projetos na modalidade de parcerias público-privadas, com destaque para projetos nos setores da energia, água, habitação, cidades sustentáveis, educação e saúde. Responsabilidades do parceiro público e do parceiro privado na implementação de projetos de parceria público-privada. Reconhecimento da parceria público-privada como um instrumento de regulação jurídica das relações de colaboração entre o setor público e o setor privado. E, finalmente, as experiências de outros países no que diz respeito a financiamentos para a implementação de projetos na modalidade de parceria público-privada. Em relação ao inquérito sobre literacia financeira, gostaríamos de informar que no passado dia 21 de fevereiro foi realizada a cerimônia de lançamento da formação em estatística para a recolha de informação para o inquérito de literacia financeira na província de Benguela. A referida formação conta com a participação de 130 formandos. Está a ser ministrada presencialmente por técnicos sêniores do Instituto Nacional de Estatística e do Banco Nacional de Angola, e visa dotar os participantes de conhecimentos e competências para a operacionalização de inquéritos relativamente àquilo que nós chamamos de literacia financeira. O referido inquérito sobre literacia financeira, que se vai realizar brevemente, terá uma abrangência nacional e vai cobrir essencialmente as áreas rurais e urbanas, não é? Com o objetivo de caracterizar a população face à literacia financeira, avaliando os níveis de conhecimento, comportamento e atitudes sobre serviços financeiros. Com este inquérito, o Banco Nacional de Angola poderá ter então as condições para adotar medidas que visam aumentar, por um lado, a literacia financeira e, por outro, a inclusão financeira.
das nossas populações. Muito obrigado pela atenção, estamos disponíveis para eventuais questões. Estejam então à vontade para colocar eventuais questões que se imponham depois da apresentação do briefing, sim. Joaquim Vitorino, do Jornal de Angola, por favor. Antes queria pedir desculpa, caso eu tenha entendido mal. Portanto, penso que no pronunciamento do senhor secretário fez referência que a programação macroeconómica para 2022 do Executivo já está concluída. Então, eu não sei se entendi mal. Queria que pudesse apresentar essa programação. Quais são, então, as provisões das variáveis macroeconómicas? Anselmo Munhat, Palanca TV. O programa de educação financeira ou literacia financeira que fez menção, como é que está estruturado e será direcionado taxativamente para que franja, ou seja, como é que começarão para que essa informação de educação financeira chegue às populações? Será nas academias de formação? Será nas comunidades, igrejas? Como é que o projeto está estruturado? Obrigado. Ok, muito obrigado pelas questões. Relativamente ao caro jornalista do Jornal da Angola, no que diz respeito à Programação Macroeconômica Executiva do ano 2022, o que nós informamos é que está concluída a nível técnico. Ela terá de ser aprovada a nível das comissões especializadas do Conselho de Ministros. E quando ela for aprovada, com certeza que o senhor Ministro da Economia e Planeamento vai fazer um briefing relativamente aos principais resultados que esperamos sobre o comportamento das variáveis macroeconômicas para o ano 2022. Então, gostaríamos de pedir a vossa ligeira paciência, não é, para que sejam, não é, depois de aprovado o documento, aí sim podemos, não é, passar a informação que, do nosso ponto de vista, deve ser sim passada aos órgãos para que os angolanos saibam o que o governo tem de perspectiva para a economia angolana. Nos vários setores, não é, que compreendem aquilo que nós chamamos a macroeconomia do país. Relativamente ao jornalista da LAC, os pontos que sustentaram o pedido da Angola para a extensão por 3 anos, essencialmente, Angola, eu gostaria, antes de responder, dar a seguinte nota. Angola foi elegível para graduar em 2012, mas apenas por um único critério, que é o critério do rendimento. Não é? Normalmente são 3 critérios. O critério do rendimento per capita, o índice de vulnerabilidade econômica e o índice de ativos humanos. Nós, em termos de índice de ativo humano e vulnerabilidade econômica, nós tínhamos não estávamos no patamar para graduar, mas Angola graduava-se porque tinha um PIB per capita elevado, fruto do preço alto do petróleo naquela altura. Não é? E isto mostra claramente aquilo que eram as dificuldades da dependência do país que tinha relativamente ao setor petrolífero, que trazia essas vulnerabilidades. Em 2012, o processo de graduação não avançou, porque depois tivemos 2013 a implementar, e em 2014 veio a crise financeira e que veio nos trazer a realidade de que, não é, a Angola não poderia avançar para a graduação, uma vez que a graduação implica perdas de algumas facilidades em termos de comércio internacional, preferencial, com os países mais desenvolvidos. Deixaríamos de ter acesso ao financiamento do IDA, não é, que está só virado para os países que são financiamentos concessionais, e isso teria um impacto negativo para a economia angolana. Por isso o governo angolano não avançou com a graduação e solicitou essa extensão que foi aprovada, não é, o ano passado, por 3 anos. E a justificação essencialmente foi o facto de, não é, Angola estava a viver um momento de crise desde 2014 com a redução do preço do petróleo, estava numa fase de recessão econômica e depois ainda tínhamos agravado em 2020 a questão da pandemia. Por isso é que quando nós levamos nossos argumentos às Nações Unidas, houve um consenso, né, de apoiar a Angola.
E desta extensão foi recomendado que o Comitê de Política de Desenvolvimento trabalhasse com o governo de Angola no sentido de criarmos as condições para que, dentro dos 3 anos, Angola possa então ter a sua Estratégia Nacional de Transição Suave, porque é um processo, e que tenha todo o apoio para que Angola realmente tenha uma graduação que não tenha os retrocessos que nós assistimos em 2013 e 2014. E aqui é importante dar nota, porque quer o próprio Plano de Desenvolvimento Nacional, quer aquilo que é a visão que se tem para o futuro, os grandes desafios que a Angola tem é mesmo melhorar o capital humano. Esse deve ser um grande desafio que todos temos que encarar com realidade, não é? Que é para eliminar essa vulnerabilidade em termos do índice de capital humano, e a diversificação da economia, que é isso que nos traz vulnerabilidade econômica. Estamos vulneráveis a choques externos, não é? Principalmente no setor petrolífero. Quando o preço do petróleo vem para baixo, a nossa economia entra em crise. Então, esses são os grandes desafios que o país tem que assumir e trabalharmos para avançar. E é isso que o governo tem feito. Por isso é que programas como o PRODES, programas como o Plano Acelerador da Melhoria do Ambiente de Negócio, os programas que apoiam a capacitação e desenvolvimento das empresas, dos agentes econômicos no âmbito do PRODES e do PREI, são fundamentais. Então, era essa nota que gostaríamos de dar aqui. Relativamente à questão do jornalista da Palanca TV, sobre a literacia financeira. Este projeto está a ser conduzido pelo INE e o Banco Nacional de Angola. Estamos, nesse momento, num processo de formação daqueles que são os agentes que vão fazer esse inquérito junto das populações. O inquérito vai junto às comunidades para, primeiro, apurarmos qual é o nível de literacia financeira, o que é que as pessoas sabem sobre as questões financeiras, de uma maneira geral, como é que gerem suas finanças, não é? Se utilizam um sistema financeiro, não é? E depois desse inquérito aí poderemos ter elementos essenciais para podermos acelerar aquilo que são as medidas de inclusão financeira, que também estão incluídas no PREI, e que o Banco Nacional de Angola também tem como um dos seus principais objetivos, que é, não é, ter o maior acesso das famílias, das populações ao sistema financeiro, para que eles possam também beneficiar dos ganhos que derivam de estar integrado no sistema financeiro e conhecer os instrumentos que o sistema financeiro oferece, para que as famílias, as empresas, os agentes possam, não é, aumentar a sua atividade econômica, alargarem os seus negócios, não é, e melhorar as suas condições de vida. Sim, Hermenegildo Manuel, ANGOP. Muito bom dia. O Secretário de Estado diz-nos em relação a este inquérito que participam 130 formandos. A questão que levanto é qual é a população-alvo? E aqui questiono o número de pessoas a serem inquiridas, não é? E se o lançamento em Bengala está relacionado apenas à componente de piloto, se Bengala é a província piloto, a se fazer esse levantamento. Depois, já que está incluído o INE e o BNA e o planeamento que desenha a estratégia nacional, eu gostaria de questionar quanto é que está avaliado esse inquérito de literacia. Obrigado. Ok, muito obrigado, caro jornalista Hermenegildo Manuel. Nesta fase piloto, como disse muito bem, e a fase piloto, sim, temos na província de Bengala, para atender às regiões Centro-Sul, e vamos ter outras formações. Bengala mais a parte centro, né? E vamos ter na parte sul também mais uma formação, uma em Luanda e outra na parte norte do país. Vamos ter mais 3 formações destas. O número 130 é uma fase inicial, piloto. Vamos ter que formar muito mais. E aqui dar nota de que essa formação, normalmente quando nós fazemos esse tipo de formação, o que nós privilegiamos são
formar aqueles que são os agentes que vão ajudar a formar outros agentes, no fundo, formar os formadores, não é, essencialmente. Então, desses 130, que a princípio serão os formadores, é que vão depois passar a metodologia, o conhecimento para outros técnicos que vão nos ajudar, então, junto de quer das zonas urbanas, quer rurais, não é, fazer esse levantamento. Não é? Em termos de custos, nós não temos aqui a informação do quanto isso vai custar, mas o que eu posso dizer é que os custos serão suportados pelo Banco Nacional de Angola. Já não temos mais questões? Não? Muito obrigado então por terem estado connosco. Vamos agradecer então a presença de todos e obrigado, bom dia, bom trabalho.